Querido Maestro Jesús, no hay palabras, Señor, para agradecer todas las bendiciones que recibimos diariamente. Nuestros corazones se llenan solo de pensar en ti, Señor, de saber que nos acompañas, que nunca nos has dejado solos, que nos buscas a través del estudio, a través de la oración, a través de tu ejemplo. Tú, Señor, que nos dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Aquí estamos, Señor, buscándote, tratando de entender tus enseñanzas a través de esta doctrina maravillosa que abre nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras almas. Nos disponemos, Señor, a recibir las enseñanzas de hoy para tratar de asimilarlas y ponerlas en práctica. Sabemos que este libro es de gran importancia para aquellos que vienen a este mundo, pero también para nosotros, Señor, que estamos en la lucha diaria, tratando de aprender, buscando mejorarnos. Que podamos, con el entendimiento de hoy, buscar las virtudes que nos hacen falta. Virtudes, Señor, que tú ejemplificaste hasta el fin. Agradecemos la presencia de nuestros queridos benefactores, quienes les pedimos que nos inspiren, que calmen nuestros corazones y que nos acompañen hoy. Que podamos, igual que nuestros hermanos desencarnados que son traídos, podamos todos crecer juntos, Señor, en tu dirección. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por voltear tu mirada siempre hacia nosotros, tus hermanos pequeñitos tan necesitados. Gracias, Señor, por habernos enviado a este mundo tu mensajero chico Javier y a este espíritu Emmanuel que tanto traen a nuestras vidas. Tus apóstoles, Señor. Quédate con nosotros, querido Maestro. Quédense con nosotros, benefactores amados. Y que este estudio nos traiga mucha paz y entendimiento. Que así sea, Señor. Que assim seja. Muito obrigada, Yuri. Jesus abençoe o nosso estudo, as nossas reflexões. Como disse a Yuri, um livro muito importante para as nossas vidas neste mundo, né, que estamos encarnados. Então, o tema de hoje, profissão, capítulo 17. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação.
O administrador, consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. A ama devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento, mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla à glória do amor puro. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista, e o cientista, mergulhado num trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas de benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus. Nessa província moral do devotamento sem lindes, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Emmanuel. Bom, obrigado, Giovana, Yuri, obrigado a todos. Nós temos a lembrança, né, da introdução do livro, que nos lembra que este é um curso dado para futuros reencarnantes, né? Então, Emmanuel vai falando, né, das etapas da, da vida humana e como abordar cada uma delas, como ver cada uma delas, porque nós já entendemos que ideias têm consequências, né? E a nossa percepção de vida determina a nossa vida. Aquilo que nós acreditamos, a forma como nós vemos as coisas, tudo isso determina como nós vamos agir, né? O que é que nós vamos priorizar. A nossa escala de valores, ela determina, né, o que nós escolhemos para fazer, para reconhecer, né? Então, é claro que ter uma concepção adequada das coisas ajuda muito, porque se eu tenho uma concepção equivocada, minha vida vai ser equivocada, né? Então, temos nós a concepção adequada de profissão, né? Então, para a maioria das pessoas, qual é a concepção de profissão? Né? Bom, é a tua
função profissional, né, o seu trabalho, pelo qual você é remunerado, né, e ponto final. E, em geral, né, é natural que nós tenhamos uma parte disso, logicamente que é verdade, nós podemos trabalhar em coisas as mais diversas, muitos de nós aqui já fizemos coisas muito diferentes, né, nada impede que ainda venhamos a fazer, né, você pode trabalhar em coisas que gosta, em coisas que não gosta, você pode ter a sorte de ser alguém, né, que fez na vida aquilo que você queria fazer e às vezes não. Mas o que Emmanuel está, a meu ver, dizendo, né, é que, sim, essa é uma dimensão da vida, mas concretamente não é muito a profissão que conta, né? É aquilo que você começa a fazer além do teu dever. Porque o dever, né, é aquilo que nós somos supostos fazer. Supostos, né? Para chegar do dever à abnegação, pressupõe-se que o dever nós cumpramos, né? Agora, o professor que mata o tempo e não ensina, o médico que, né, não presta atenção nos pacientes, não quer saber, o advogado que só está interessado em extorquir o dinheiro do cliente, o comerciante que, né, só pensa em ter lucro, seja lá como for. E o empregado que faz o mínimo possível e quando o patrão vira os olhos, ele, né, não faz nada. E às vezes até trabalha contra a empresa. Então, no quadro do que nós temos como valores, é claro que nós até temos que nos perguntar: chegamos ao cumprimento dos deveres? Porque tem um monte de gente que não chegou ainda, né? Agora, supondo que nós tenhamos chegado ao cumprimento dos deveres, a gente aí pode dar esse passo um pouquinho acima, né? Falar, ok, eu cheguei no degrau do dever, o que é que eu posso fazer a partir daqui? Eu cumpro bem as minhas tarefas, eu faço o melhor que eu posso, eu procuro cumprir realmente as minhas atividades dentro daquilo que é esperado, daquilo pelo qual eu sou pago, mas, né, a partir daí, que mais, né? E o que Emmanuel, a meu ver, está dizendo é: aproveite a oportunidade do trabalho para fazer dela também uma ação missionária no mundo, né? Porque ele vai destacar aqueles que foram além, né, do dever que se esperava deles, né? E nós veremos que estas pessoas, na verdade, são elas que enriquecem a vida. É, Nós vamos sempre lembrar do médico que veio nos receber à porta e que disse: boa tarde, como vai, né? E como é que está? Tudo bem? Né? E nós vamos esquecer aquele que, né, a enfermeira chamou o nosso nome, ele mal olhou para a nossa cara, né? E receita um Tilenol, né? E fala: vai com Deus, né? Então, nós vamos sempre lembrar das pessoas que eu lembro, por exemplo, que eu fui passar minha primeira entrevista de trabalho aqui no Canadá, né? Trabalho, não universidade, grupo de pesquisa, nada disso. E a pessoa que veio me acolher na recepção, né, do Recursos Humanos, eu acho que ele garantiu para mim metade da entrevista, porque ele foi tão simpático, tão Gente, gentil, né? Me colocou tão à vontade que eu fluí, né? Foi assim, foi fluido, né? E tem outros que, né, mal te olham na cara e ali você já sente, né? tratam com frieza, né? Eu lembro um também lá em Longueio que eu passei, que eu falei: meu Deus, o que que é isso, né? Até bom que eu não passo, porque eu não quero trabalhar aqui, não. Então, nós vemos, né, que são as pessoas que vão além, que transformam o trabalho, também ele, numa oportunidade de servir, de fazer o bem.
E, na verdade, quando nós olhamos, os grandes avanços da humanidade não vieram de quem cumpre seus deveres. Né? Você vai ganhar a tua vida cumprindo os teus deveres e, às vezes, nem isso. Né? Não dá para falar que um deputado cumpre seus deveres. Não dá para falar que os políticos estão cumprindo os seus deveres. Não dá para falar que os juízes, né, estão cumprindo os seus deveres. Lógico que nós não podemos generalizar, né? Deve ter 5% que está. É, mas nós sabemos que não é, né? Não, você pode ter um emprego que você não cumpre seus deveres e está ganhando muito bem, né? E aí a pessoa como se acomoda e não quer saber. Por que que eu digo que aqueles que realmente fizeram diferença não estão nesse quadro? Porque são aqueles que alteraram as situações da humanidade para melhor. São aqueles que, às vezes, até, e Emmanuel usa, né, a palavra abnegação, que começa quando o dever termina. Você não é obrigado, né? Mas a abnegação é essa renúncia de si mesmo, né? É o negar a si mesmo. É o dar-se um pouco mais, é fazer um pouco mais, é sacrificar-se pelos outros. E aí você pega e olha para as grandes invenções, para as grandes mudanças, para as grandes transformações que a humanidade teve, elas vieram de quem? Né? Por exemplo, centenas de coisas que nós fazemos hoje vieram de monges e freiras que trabalhavam em silêncio, por dinheiro nenhum, em conventos, que foram esquecidos da história, mas a produção de queijos, vinhos, cidras, frutos, geleias, tudo isso nasceu com eles. A agricultura, o cultivo de legumes, tudo isso nasceu com eles no Ocidente. Alguém lembra deles? Ninguém, né? Os médicos que foram além do que se esperava e falaram: o que está acontecendo aqui? Por que que tem esse problema, né? O que que é isso? E depois das horas de trabalho, davam outras horas e horas para pesquisa, né? E que acabaram descobrindo, né? Coisas que alteraram completamente a saúde humana. Fleming trabalhava, né, horas e horas e horas, e a esposa às vezes colocava comida e voltava daí, né, 8 horas e estava ali ainda o prato, né? E aliás foi do mofo de um desses pratos que ele começou a olhar, né, para a possibilidade do que vai ser depois a penicilina, que ele descobre o penicillinum, né, o, o antibiótico. Então, são pessoas que foram além do dever, foram além Da né, obrigação. picar cartão. E é aquele indivíduo que está na vida, está olhando para as coisas, como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso arrumar isso. Médicos, né, que começaram a olhar a situação de pacientes psiquiátricos, que vão alterar as condições, né, dos hospitais psiquiátricos. Pode ser coisa simples, né? Pode ser uma dona de casa que faz as coisas com amor, né? E que diz como é que eu posso melhorar as coisas, né? Como é que eu posso fazer isso? E não aquela que corre, né? Faz tudo matado e corre para assistir televisão a tarde inteira. Né? Então, é essa diferença que Emmanuel, me parece, está querendo ressaltar, né? Quando nós começamos a fazer algo que vai além do dever, nós começamos a ser na Terra aqueles que conectam a Terra ao mundo espiritual. E o mundo espiritual utiliza essas pessoas como canais para melhorar o mundo. Então, nós veremos gente como Tesla, por exemplo, que morreu pobre, miserável, né, morava num quartinho e deixou patentes e projetos que alguns, inclusive, estão escondidos, porque poderiam melhorar, né, a situação da vida humana a tal ponto, né, que preferiram esconder
né, como, por exemplo, né, o carregamento, a transmissão de energia elétrica por ondas, já estava lá nos projetos dele. Né? Então, nós não teríamos fios, nada disso, né? Teríamos sistemas que funcionariam só com ondas. Sem contar outras coisas e outras, né? São pessoas que vieram e quando, né, ele propôs isso, né, para os investidores em Nova York, né, eles, né, falaram não, né, aí ninguém vai pagar, né, e para que as pessoas vão pagar se elas não têm energia de graça, né? Então, não, deixa aí as usinas, porque assim a gente tem, né, um sistema que a gente pode explorar. Então, de um lado você tem um benfeitor, do outro você tem, né, aqueles que estão pensando de maneira medíocre, limitada, né, e que não faz avançar a humanidade. Então, em quem realmente nós podemos confiar, né? Em quem realmente de quem nós podemos esperar transformações, melhorias, alterações de situações, né, dessas pessoas, daqueles que vão além do cumprimento do dever. E é muito interessante porque tudo bem, né, que a pessoa cumpra o seu dever já está ótimo, né, já está muito bem. Se ela cumprir o dever, já está ótimo. Então, no entanto, né, nós vemos que, principalmente aqui no Canadá, eu vejo isso, no Brasil, na América Latina, eu via muito menos, porque as pessoas são flexíveis, adaptáveis, né, elas percebem, mudam, adaptam, né? Mas aqui há uma rigidez muito grande, um quadro muito grande né? As pessoas são muito enquadradas, ao ponto que você, né? Como eu fui mudar a mesa do birô que eu estava e o chefe falou, não, 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 não toca nisso, chama o rapaz da, dos serviços, porque se você se machucar, o seguro não cobre. E então, assim, tudo é trocar uma lâmpada, chama a pessoa certa, porque é todo um mundo enquadrado por leis, sindicatos, e é lógico que isso engessa, ninguém quer fazer nada além do que tem que fazer, ninguém quer saber, né? Ah, fecha 5 horas, então fecha 5 horas, se tiver, se for 5 e 1 e você precisar daquele serviço, sinto muito, volte amanhã. Né? Então, claro que nós prezamos a ordem, claro que nós prezamos, né, ter estruturas bem compreendemos, mas ao mesmo tempo isso cria, né, engessa as relações humanas ao ponto que ninguém quer fazer nada além daquilo que é suposto fazer. E é claro que uma sociedade onde as pessoas só fazem aquilo que são suposto fazer, né, nós vamos avançar muito pouco e vamos, na verdade, começar a recuar, né, porque as civilizações que avançam, quem pagou o trabalho de Pascal? Quem pagou o trabalho de Newton? Quem pagou o trabalho de Descartes? Quem pagou o trabalho, né, de Fulton, que criou as primeiras máquinas a vapor, de Watson, né? É, ninguém pagou essas pessoas. E, no entanto, o trabalho delas beneficia toda a humanidade, né? Se eles tivessem só cumprido seus deveres, né, nós provavelmente não teríamos nada disso, estaríamos andando a cavalo até hoje. Bom, com a crise do petróleo, talvez a gente volte a andar de bicicleta e de cavalo, né? Mas é isso. Então abrimos a palavra a todos e passamos às nossas Reflexões. reflexões em grupo. O Yuri, depois Sebastião, depois a Karen. Boa noite. Na verdade, quando estava lendo quando estava estudando, não, para o estudo de hoje, foi assim uma coisa que eu pensei assim como um reflexo muito rápido, pensar assim, oh, Emmanuel está pedindo muito para a gente.
Eu não sei. Eu fiquei assim como ir além, por essa visão que temos, essa, como você falou, tá enquadrada, eu vou ao meu trabalho, eu sou pagada, volto para minha casa e tchau, terminou a coisa aí. Não, então, essa concepção que Emmanuel nos traz é uma visão completamente diferente, não? Porque o mundo, eu faço meu trabalho para sobreviver, mas Emmanuel nos fala, não? Sim, é um tipo de trabalho que eu faço para me desenvolver espiritualmente enquanto estou no mundo, não? E fiquei assim pensando muito, porque tivemos uma conversação com Sebastião e ele me falou, eu perdi meu emprego e estou pronto, tenho que começar a búsqueda de um novo emprego. E Sebastião falou para mim assim, eu acho que o melhor para você é trabalhar da casa, trabalhar da distância. E eu pensei muito nisso, eu disse, oh, isso seria o ideal, mas eu sei, eu me conheço como pessoa, eu sei que eu preciso contato com os outros para desenvolver virtudes que ainda eu não tenho, como a paciência, como a tolerância, tudo isso. Então, é, é assim, não? O ideal não para o corpo, vamos dizer, para a minha necessidade, nunca é o mesmo para o nosso espírito. Não, nunca mais. Nosso espírito precisa de outras coisas, não? Então, se eu pensar no meu corpo, na minha vida material, eu diria, não, eu fico aqui, se é distância, está bem, estou pagada, estou na minha casa, na minha comodidade, mas eu entendo que eu preciso esse encontro com o mundo, eu preciso esses roces fala, como essas, ah, fricções, É, yeah, fricções, é, é isso. Grito. Então, atrito. achei muito bonito quando o Emmanuel fala, não? Aí quando ele fala, não, que o nosso trabalho é a forma que nós nos tornamos dignos, não? Essa dignidade humana. E ser digno é ter esse valor próprio como pessoa. Ser digno é actuar com honestidade, é respeitar os outros, não fazer nada contra os nossos princípios, ser dignos para Deus, não? Então, acho que é não sei, no meu primeiro reflexo, como eu falei, não é muito para mim, mas entendo que é isso que está pedido para nós, não? E Kardec nos fala que o trabalho é uma lei natural, é uma lei divina, e que é um meio por el qual Deus eh, nos invita a essa cocriação com Ele, né? Então, eh, precisamos desse trabalho. E na questão da dignidade, eu pensei, para a dignidade da abnegação, eu pensei nessa questão do livro dos Espíritos, não? Quando ele fala na 895, falando assim, quando Kardec diz, a parte dos defeitos, dos vícios, o qual ninguém se enganaria, qual o indício mais característica de imperfeição? E os espíritos respondem, não? O interesse pessoal. E eles falam, não, o verdadeiro desinteresse é um fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando se apresenta. Então, essa questão da negação precisa muito trabalho, é um processo muito grande, esse interesse pessoal que temos para estar bem e não pensar nos outros é muito difícil, né? E o Espírito Miguel, eu lembrei agora, o Espírito Miguel que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala para chegar a essa abnegação, esse caminho, a gente tem que ter compaixão. Então, compaixão é pensar nos outros, no sofrimento dos outros, nas necessidades dos outros. E não é fácil, né? Isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Sebastião. Eu estava pensando, quando você falava na sua introdução, mais você falava e mais eu pensava assim no sistema aqui, nos países assim do primeiro mundo, que eu vejo uma diferença com os países latinos, assim, México, Argentina, é como mais relaxada assim a coisa, mas aqui, sabe, você é pagado para fazer uma certa coisa e você deve fazer e fica lá, não?
eu não posso chegar ao meu trabalho e começar a falar de Jesus, de Deus, porque eu vou ter problemas, sobretudo aqui. Mas mesmo assim, aqui todo está, a nossa rotina está tão estruturada que mesmo você sai do trabalho, você tem tanto tempo para chegar a casa, depois lá come, tudo está estruturado assim, e sair dessa rotina já é problema. Mesmo alguém que vem te falar para perguntar algo, eu não tenho tempo para isso, não? E poderia ser algo assim, não sei, para a tua alma, você poderia ajudar a alguém ou algo, mas só sair dessa rotina é tão difícil. Eu vejo uma grande diferença com a América do Sul, por exemplo, onde as pessoas tomam mais tempo de viver. Aqui somos como robôs, assim. E eu pensava também, quando você falava assim de fazer demais, hoje ninguém faz demais se não é pagado por isso. E, por exemplo, as pessoas que pagam pelas pesquisas, afinal de contas, acabam decidindo se o que se descobre sai para o mundo ou não, ou fica secreto, porque, ou seja, tem todo um mercado que controla toda essa coisa, as farmacêuticas, tudo isso, afinal de contas, neste mundo é muito difícil fazer isso que está escrito lá no texto, ir mais, dar mais, e é isso. Obrigado. Obrigado, Sebastián. Karen, depois a Júlia. Hola, buenas noches. Sí, yo estaba pensando cuando leí el texto, dije, realmente no se nos pide mucho porque solo, o sea, como que solo te pide como da lo mejor, ¿no? Sí haciendo tu trabajo, pero un poquito más. Pero para nosotros puede llegar a ser demasiado, ¿no? Ese extra. Y pensaba en mi profesión, yo soy veterinaria. Y es una carrera muy difícil aquí en México porque es muy mal pagada y te demanda mucho física y emocionalmente. Entonces, en el último trabajo que yo estuve, yo estaba en el área de oncología y recuerdo que yo no compartía nada de las ideas de la empresa. Era una empresa grande, pero los dueños no eran veterinarios, ellos pues solo eran empresarios, entonces realmente no les importaba la mascota, solo les importaban los números, solo les importaba pues el dinero y nos lo hacían saber, así como tú a la empresa le tienes que generar tanto. Y dentro de mí era como, no va con mis principios, ¿no? Realmente no va con lo que yo creo. Yo estudié esta carrera para ayudar a los que no tienen voz, para ayudar a los animales y a los tutores de los animales, pero dije, bueno, ok, voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y trabajando yo me daba cuenta cómo muchos tutores eh, eran de escasos recursos y juntaban mucho dinero para las cirugías, para los tratamientos, y en ocasiones nos hacían cobrar algo excesivamente caro. Por ejemplo, un retiro de puntos después de una cirugía eran como unos $50 americanos, cuando en realidad te tardas 3 minutos haciéndolo. Y yo decía, es que no puedo cobrar eso. Entonces yo metía otro concepto más barato como para cobrarles menos porque de verdad no podía, era algo que dentro de mí no me sentía bien haciéndolo. Y yo decía, bueno, no va a quebrar la empresa por eso, me explico, no pasa nada. En cambio, para la gente es algo significativo, realmente implica algo, ¿no? Entonces, como que yo hacía estas pequeñas cosas que yo decía, bueno, yo sé que a la empresa no le afecta, pero yo sé que estoy haciendo algo bueno, pues me siento bien, me siento tranquila sabiendo que estoy ayudando a las personas. Incluso muchos dejaban de llevar a sus mascotas a quimioterapia porque ya no podían pagarlo, o sea, era algo muy excesivo, excesivamente caro. Entonces, cuando salí de esa empresa, como que yo entré en un choque en el que dije, ya no quiero ser veterinaria, porque es doloroso, ¿no? Ver cómo funciona o incluso ver a personas que
que no cuidan a su mascota, que se esperan a que estén súper graves para llevarlos, es muy doloroso. Y me pasó lo mismo que dijo Yuri, como, ay, voy a buscar algo aquí, ¿no? Para hacer trabajo en casa o voy a trabajar de otra cosa, pero justo tuve ese pensamiento y ese sentimiento de que hay pocas personas que realmente hacen las cosas con amor. Y yo lo veo porque en la escuela nos enseñan a ser fríos, nos enseñan a que no te afecte tanto emocionalmente porque si no, pues vas a sufrir. Entonces, poco a poco los médicos van perdiendo esa humanidad, van perdiendo, digo, no digo que todos, pero hay algunos que ya lo hacen por protocolo, por receta de cocina, ya hacen como eh, es esta enfermedad, es este tratamiento. No se ponen a pensar lo que necesita realmente el paciente o cuál es el presupuesto del tutor también. O sea, no les importa, simplemente es como, puedes pagarlo, adelante. Y si no, pues vete a otro lado. Entonces, como que dije, eso no va con mi ética, con mi forma de pensar, con mis valores. Y una parte de mí descansó cuando dejé de trabajar ahí y entro como en este choque de decir, regreso a hacer lo mío o busco otra cosa, pero sé que por algo me tocó en esta encarnación elegir esa profesión que es muy linda, es muy, muy noble, solo basta con direccionarla de la mejor manera. Y como que este mensaje me lo reforzó. Y nada más para agregar, recuerdo que la primera vez, recuerdo que yo elegí veterinaria porque yo decía, quiero ayudar a los que no tienen voz, quiero ayudar a los que no tienen voz. Y la primera vez que tuve un encuentro con un espíritu, me llegó ese mensaje, así como, quieres ayudar a los que no tienen voz. Y fue así como algo muy, muy fuerte, porque dije, es que sí, o sea, con los animales no hablas, pero tú sientes, tú puedes ver más allá, no de solo el cuadro físico. Entonces, pues me gustó mucho el texto, creo que lo que Manuel nos invita es a realmente no perder esa humanidad, no importa la profesión que sea, puedes trabajar en un banco, puedes trabajar en oficinas, pero el trato hacia los demás, el trato con tus compañeros, siempre va a haber una oportunidad para hacer algo bueno. Entonces, muchas gracias. Era eso. Perfeito, Karen, muito obrigado. Júlia? Espero que a internet funcione. Eu acho também uma pena que hoje em dia até o trabalho voluntário quase que virou assim uma profissão, onde as pessoas são pagas e elas fazem por interesse. Então, acho isso uma pena, pelo menos assim, eu vi bastante isso aqui, né, na Europa ou na Alemanha em geral, que muitos estudantes fazem trabalho voluntário para poder receber bolsas ou porque eles têm algum outro objetivo, mas até trabalhos voluntários viraram um pouco assim, né, vamos dizer, uma profissão. Então, é uma pena. Eu acho que é sempre esse lado importante, né, de não... Muitas pessoas separam a profissão da vida espiritual e, né, só materializam a profissão, mas a profissão não é só a matéria, é o nosso desenvolvimento espiritual. Então, falta, por vários motivos, às vezes, né, esse cuidado nas pessoas de pensar em se desenvolver em várias áreas diferentes. Sim. Perfeito, obrigado, Júlia. Alexandre? Tava pensando essa coisa da América do Norte, né? Como essa falta de espiritualidade tira o amor das coisas e nos empurra ao método, né? Tudo aqui é método, é enquadrado, protocolo, faz tua parte bem e tá bom. Não queremos mais nada de você. E no começo, quando eu mudei de profissão, que eu virei trabalhador social, eu peguei um dossiê de uma senhora, né? E fui fazer a primeira visita. E eu cheguei lá, ela morava numa residência para idosos, privada, mas bem simplesinha, assim, ela não tinha muito dinheiro. Ela era cadeirante, e eu olhei para ela, ela tava meio suando, assim, eu falei, meu Deus, ela não tá bem, né? Aí fui falar com a enfermeira da residência, falou,
essa senhora aí tá com infecção urinária já faz um mês, já tomou doses e doses de antibiótico e não resolve, já acabou, ela não pode renovar mais as doses de antibiótico. E eu falei, ela tem médico de família? Eles, não, não tem. Falei, meu Deus, o que eu faço com essa senhorinha, né? Aí liguei para um monte de gente, consegui arrumar um médico para fazer uma consulta. Ele falou, mas ó, tem que ser no dia seguinte. E aí ela tinha quando a gente tava conversando, ela tinha me falado, olha, outro dia eu fui sair com o transporte adaptado, que é um transporte que pega as pessoas que têm alguma deficiência, né? E não me deixaram ir pro médico porque eu não tinha um cinto na cadeira, né? Um cinto, é meio que um cinto de segurança, assim, muito simples. E aí falei, meu Deus do céu, ela tem um médico amanhã que a gente conseguiu arrumar na pressa, ela tá doente, ela precisa ir, e vão negar de levar ela porque ela não tem um cinto. Aí eu corri, consegui achar o cinto numa loja, era uma chave de fenda. Passei em casa, peguei uma chave de fenda, instalei. E ela foi pro médico, conseguiu coisa, começou a melhorar um pouco. E aí eu fiz a bobagem de contar isso pra minha chefe, primeira chefe. Falei, ó, troquei esse cinto porque eu achei necessário, foi minha opinião profissional, posso estar errado. E ela foi lá e falou para outra chefe lá em cima. Essa outra chefe me chamou e eu fiquei semanas sendo punido, porque eu não posso fazer isso, porque se acontece um acidente, tem que ser um ergoterapeuta, especialista. E te juro, era uma chave de fenda, um parafuso. Ela me fez fazer reflexões, ela falou, me traz reflexões sobre qual é seu quadro de trabalho, até onde vai sua função, venha falar comigo. Me fez 3 entrevistas, eu queria largar a profissão, eu queria largar a profissão. Falei, meu Deus do céu, eu tô sendo punido porque eu fiz uma coisa certa, né? E até que essa chefe foi embora, essa senhorinha, ela faleceu um mês depois, e eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse me mexido, não tivesse feito nada por ela, ela falecesse, e eu ia sentir essa culpa, talvez, de não ter ajudado, né? E é muito triste. Sabe o que eu faço hoje? Eu minto. Continuo fazendo as coisas e não falo. Porque se eu falar, eu vou ser condenado. Ninguém É. pode saber. Então eu passo meu quadro de trabalho, faço. Porque senão não dá, eu não posso ser punido a cada boa ação que eu tento fazer, meu Deus do céu. Mas você vê como a falta de espiritualidade nos leva a essa coisa quadrada do método, né? Essa frieza. Bom, é isso, gente. Obrigado. É a boa mentira, né? Maravilha. Obrigado, Alexandre. Cezinha? Eu entendo o que o Alexandre comenta aí, de omitir, não mentir, né? De ficar no canto. Eu faço isso bastante também com o trabalho, porque no começo o pessoal daqui, eles realmente eles tentam levar para o outro lado, né? E então eu acabo hoje, eu brinco que eu trabalho para o plano espiritual, aqueles que me jogaram nesse trabalho, né? Então, quem sabe um pouco da minha história, meu emprego anterior que eu tinha, durante o Covid foi embora, né? Perdi tudo e eu cheguei até ter um mês que eu só tinha muito pouco para viver aqui, eu e o meu filho, sem nenhuma ajuda, me restava apenas as minhas orações, e não foi um mês, né? Foi praticamente quase mais de 18 meses vendo as coisas ruírem, e hoje eu olho para trás, foram os melhores tempos da minha vida, porque ali eu comecei realmente entender qual que era a entrega, porque minha consciência estava tranquila, eu trabalhei, eu sempre tentei trabalhar, e eu tinha um lema que eu falava assim, onde eu pôr a minha mão, eu vou pôr com alegria e com amor, independente o trabalho que for feito. E aí eu caí nesse novo emprego, que foi uma oportunidade para ajudar um pessoal que faz um trabalho um pouco mais complexo, eu nunca mexi com isso antes, e eu me deixei assim, a vida ir me guiando, né? Então, sempre que eu tenho alguma coisa difícil no trabalho para resolver, e eu tenho uns obstáculos, principalmente com umas pessoas em específico, eu fico na oração.
orando, orando, às vezes leva meses para vir resposta, mas sempre vem. E eu fico observando, né? Outro dia eu estava numa oração em casa, que eu tenho um problema com, eu tinha problema com uma pessoa maior no meu trabalho, e eu comecei a observar lá atrás, desde os meus primeiros trabalhos no Brasil. Eu falei, puxa, eu sempre trabalhei com pessoas assim, né? Então não é o fulano de tal, nem a cicrana, nem nada. É algo para mim. Então, se Deus está me colocando novamente para trabalhar e interagir com pessoas assim, talvez Deus está tentando chamar minha atenção para dentro de mim, o que que eu tenho que corrigir em mim. E ali passou minha jornada de buscar autorreflexão, e buscar orar por essas pessoas que a gente às vezes não se dá bem na vida, né? Então, no começo foi muito difícil, principalmente se orar para pessoas que não acreditam em Deus e falam para você literalmente que Deus, isso é uma bobeira, né? Eu já tentei conversar de Deus com o pessoal da minha equipe e o que eu ouvi foi isso, né? Que isso é uma bobeira, você vai procurar e não achar, e coisas que eu me silencio do tipo, já achei, né? Não preciso nem mais procurar, porque eu não estou mais procurando. E nesse período eu acabei passando por essa transição de agora eu tenho orado muito por essas pessoas, tentando melhorar um pouco a minha oração por elas, porque a gente tá aí, né? Outro dia eu ouvi alguém falando que se era para ser fácil, talvez Deus não teria colocado a gente, teria colocado outra pessoa. Se Ele colocou-nos a gente onde nós estamos, é porque somos nós aqueles com capacidade de resolver essa situação e as pessoas ao nosso redor, elas não são como nós e no final de contas, nós às vezes não é nem o trabalho, né? É o nosso relacionamento com os outros que nos incomodam, porque eu acredito que o trabalho a gente faz com amor, né? A gente tem vontade da carreira, a profissão, ela está no nosso coração, mas o que às vezes estraga são as pessoas ao nosso redor que veem essa profissão com outros valores, né? E a Júlia comentou voluntariado. É, tem pessoas que devem ir para o voluntariado realmente com vontade de ajudar, né? E tem outras que acabam tentando ir porque elas têm tanto medo de talvez não ter um emprego, que precisam colocar alguma coisa no currículo, que ficam se forçando a fazer voluntariado para um dia ter algo em troca. Então, acho que nós temos algo além, que eu tenho percebido cada vez mais. A gente tem um pouquinho mais de uma consciência espiritualizada e a gente tem a força da palavra que para nós basta fechar o olho e pedir para Deus, né, para os mestres, para Jesus nos ajudar, que as respostas vão vir para nós. E se somos nós agora nesses postos de atuação, eu acho que para nossa forma de abnegação seria a gente tentar fazer o melhor para fazer com amor. E aí esse amor vai nos guiar. Então é isso que eu queria complementar. Obrigado. Obrigado, Cezinha. Veja que se nós pegarmos assim, né, um certo resumo, né, do que foi falado por alguns, não todos, mas, por exemplo, a fala do Sebastião, do Alexandre, da Karen, que indicam, né, ou uma vida, que nós temos uma vida muito regulamentada, né, estruturada, às vezes não temos realmente nem tempo de responder para uma pessoa adequadamente. A eficácia, o dinheiro, né? Então, nós vemos que há uma estrutura de pensamento e de aquilo que nós falamos, né? A visão que nós temos da vida tem consequências para nós e para os outros. E nós vemos que é um mundo ainda estruturado numa concepção, numa visão que é obviamente materialista, né, que visa lucro, não importa, né, qual é o sofrimento que vamos impor. Nós temos indústrias que vão desde a fabricação de clipe, né, até aborto de crianças, né? Você pega a Planned Parenthood nos Estados Unidos, é uma grande empresa de aborto,
né? Ela ganha por cabeça. Então, nós vamos vendo, né, que a humanidade, óbvio que enquanto nós tivermos uma visão do ser humano como um instrumento para conseguirmos algo, e enquanto tivermos uma visão materialista, eu morro de rir, né, cada vez que tem reunião e eles falam, né, agora no meu trabalho, a última novidade foi fizeram uma pesquisa para ver o que incomodava as pessoas e né? Então, assim, todo mundo respondeu, né? A carga de trabalho e a saúde mental, né? Mas aí eles Vou marcar mais 10 vão reuniões. marcar mais 10 reuniões para a gente tratar o assunto. Quer dizer, então, assim, né? É a carga de trabalho, cancela as reuniões que estão marcadas. E aí você está dizendo para as pessoas, eu levei a sério o que você falou. Né? Mas não, vamos marcar mais duas, três, quatro reuniões, vamos trazer um ateliê, aí vem um ateliê de alguém dado lá que está ganhando dinheiro para fazer aquilo, é uma chatice, não se aproveita para nada. Então é brincadeira, é tudo faz de conta, é tudo para aparecer bem na foto, né? E enquanto isso as coisas não mudam. Com para não ser, né, dizer que é a América do Norte, na América Latina também tem patrões que são truculentos, que são agressivos, que humilham os empregados porque sabe que precisa, né, xinga. Eu vi isso, né? Eu vi gente fazendo isso, né? Porque sabia, né? Tá pisando porque sabe que a pessoa precisa e tem que viver com aquela miséria. Né? Não é todo mundo, óbvio, mas tem, né? Então, e tem um lado bom, né? Que do outro lado tem gente que é flexível, que adapta, que sabe arrumar as coisas. Ninguém jamais deixaria, né? Uma senhora né, daria um jeito, né, e amarraria ela com um cinto, mas ninguém jamais no Brasil ou no México deixaria uma mulher com uma infecção e não impediria, né, de levá-la ao médico porque não tem um cinto, né? Então, aqui tem um lado que é a organização, muito bem, muito estruturada, mas ela engessou, né? Tudo ficou engessado, tudo ficou desumano, né? E o que a Júlia falou é verdade, né? Eu lembro de uma menina, amiga da minha filha, que queria entrar, né, numa faculdade que é muito solicitada, né? E ela foi fazer voluntariado e ela se tirava foto distribuindo, né? Porque ela estava fazendo um book, né, para sua causa, né? Para poder mandar para a faculdade depois, dizer, olha como eu me implico. Jamais pensou em pobre, jamais pensou em ajudar ninguém, né? E é isso, né? As pessoas estão num. Agora, para não ser totalmente pessimista, né? Porque eu acho que isso tudo é um processo. Essa semana nós convidamos um rapaz para vir falar para os nossos alunos. Eles estão desenvolvendo um projeto que a moeda de troca é o trabalho. Né? Então você entende de informática, né? E tem lá três senhorinhas que precisam de alguém para ajudar a funcionar o computador. Então você vai, ajuda a funcionar o computador, né? Você marca as horas que fez, coloca no teu banco de horas. Aí você deixa escrito lá, eu estou precisando de alguém que me ajude na jardinagem, né? Porque eu não sei fazer. Então, alguém que sabe fazer jardinagem vai, né, e faz jardinagem para você. Você precisa mudar, né? Então você fala, eu preciso de ajuda para mudança, mas aí você diz, bom, se alguém precisar, eu posso ir tirar a neve da frente da tua casa, né? Então é uma inovação, eu achei um projeto maravilhoso, né? Porque o que que é nosso lar? Nosso lar funciona com bônus horas, né? É trabalho. Tudo é contado em horas de trabalho. Então, eu achei fenomenal, né? Eu falei, poxa, que ideia revolucionária, porque para onde nós vamos evoluir? Tá na cara que nós temos que encontrar um sistema mais justo, mais Mais nobre, humano. mais humano, né? Tem pessoas nos hospitais, né, que estão precisando de ajuda, senhoras que precisam de alguém, às vezes só para ir no banheiro, né, ou para tomar uma sopa, né? Mas as enfermeiras não podem, ou tá escrito no quadro de trabalho que não pode, e não sei o quê. Quer dizer, em algum ponto nós vamos ter que humanizar esse sistema, né? E nós estamos vivendo uma revolução agora que vai impactar o mundo do trabalho e a sociedade, né? Que é a inteligência artificial.
Nós não sabemos onde vai parar isso, mas eu não tenho dúvida que quem quer trabalhar vai arrumar trabalho, porque você vai encontrar um meio para fazer o que você tem que fazer, você vai adaptar e você vai encontrar o seu caminho. Eu, na minha área, não tenho preocupação nenhuma, né? Porque nenhum ser humano, eu levei anos desenvolvendo a minha capacidade de aprender sozinho. Anos. Sabe quando um garoto de 14 anos vai pegar uma inteligência artificial e aprender matemática, física, química, biologia? Nunca. Ele não sabe nem por onde começar. Então, e, e a inteligência artificial pode te mostrar tudo. E daí? Como é que você sabe? O que que é importante? Por onde eu começo? Como é que eu metabolizo aquilo? Né? Ah, vai ter enfermeiro biônico. E daí? Né? Você vai precisar de gente, você precisa de pessoas, você precisa de cuidados, né? Calor humano, você precisa de relações. Então, na verdade, é uma maravilha, vai ter aí disponível, nós vamos poder usá-la, vamos poder aperfeiçoar as coisas, mas a verdade é que nada substitui o ser humano. E talvez aí nós comecemos a prestar atenção nisso. E talvez aí nós comecemos a valorizar, a encontrar tempo para que sejamos mais humanos, né? A encontrar tempo para estabelecermos relações, para fazermos uma educação que não seja centrada em sucesso, competição, mas em aprender de verdade, né? Em ter prazer de aprender, né? Porque todo o conhecimento que nós acumulamos, meu Deus, né? E daí, nós vamos enfiar isso dentro de um robô e vamos achar que isso vai resolver? Não, não vai resolver, né? Então, é uma revolução, nós estamos vivendo uma revolução, né? E vamos ver, né? Agora, quando nós lemos o que Emmanuel nos diz, nós entendemos, né, que aquelas pessoas que quiserem ir além de simplesmente fazer seus deveres, né? E trazer uma coisa, você é enfermeiro, ou você. Eu amanhã, se há inteligência artificial, nós vamos tentar aqui na escola e vamos mandar todo mundo embora. Eu abro uma escola, porque eu sei que vai precisar, né? Eu nunca vi tanto pedido na internet buscando tutor e professor para cursos online como eu tenho visto agora. Por quê? Porque não adianta. Você precisa sentar do lado da pessoa e falar: meu filho, é por aqui. Primeiro isso, depois aquilo. Isso não é importante, isso é importante, né? E aí acabou, né? Então é um caminho, né? Nós vamos viver muita coisa. Tinha a Giovana, depois a Júlia. A gente entende, né, que nós precisamos todos do trabalho, porque o trabalho é o nosso meio de sustento, né, é de onde vem a nossa forma de dar a César o que é de César, né? Nós temos as contas para pagar, nós temos as nossas obrigações, né? E a vida nesse mundo exige esse trabalho remunerado. Então a gente não tem como abrir mão desse trabalho, mas existem formas diferentes de fazer o trabalho, né? E a gente pode, aproveitando, né, e o conhecimento adquirido pelo Espiritismo, é, a gente entende que não importa onde nós estejamos, né, e com quem estejamos, nós temos que fazer o melhor possível, né, no cumprimento dos nossos deveres, mas não é um cumprimento dos deveres de forma fria e calculista e o trabalho de forma maquinal, né, que você faz por obrigação. Então, é muito importante porque quando a gente trabalha, todo trabalho, né, é uma ocupação útil. E como ele diz no texto, através do trabalho, né, o homem melhora a si mesmo. Então, não tem como melhorar a si mesmo longe das relações, longe do trabalho, longe das nossas tarefas. Nós estamos, como espíritos, temos que nos melhorar a nós mesmos. E o trabalho é uma função importantíssima nesse aspecto, porque ele nos coloca, né, nos obriga, o trabalho nos obriga a levantarmos todos os dias, né, a
a cumprirmos com os nossos deveres, porque quem não trabalha, eu já vi gente que não trabalhava e não tem compromisso com nada, vive a vida sem. Então, a oportunidade de crescimento de quem não tem um trabalho, né, que te obriga, assim, a fazer, né, aquela obrigação de todos, a cumprir com os teus deveres, porque o trabalho te força a fazer uma atividade, te força a fazer, né, a buscar, a se aprimorar. Então, eu acho que através do trabalho é uma forma, né, da gente. Isso qualquer trabalho, né, um trabalho profissional que a gente tenha. Uma mãe, ele fala das mães aqui no texto, né, uma mãe que se levanta todos os dias para ajudar o filho a ir para a escola, a colocar, né, a cuidar da família. E é trabalho que está fazendo aprimorar aquela pessoa, que está fazendo a pessoa crescer. Então, agora, eu já tive alunos, por exemplo, que o aluno vem para a escola e a mãe fica dormindo. Então, o aluno vem, ele traz como lanche um pacotinho e a mãe fica dormindo e não se preocupa com a criança. Então, é disso que Emmanuel está falando. É uma mãe que é dedicada aos filhos e que, mesmo que não trabalhe fora de casa, mas que está dedicada à família, que se preocupa com o bem-estar da família. Tudo isso é digno, né? Tudo isso é abnegação, porque quando você levanta para cuidar do outro, quando você se coloca, né, e está aberto a cuidar do outro, a fazer o bem ao outro, você está é, aprendendo e está crescendo. Então, é nesse sentido que eu entendi na lição, né, que tudo que a gente faz, façamos o melhor que pudermos. Né? Coloquemos amor em tudo que fizermos, né? Coloquemos bondade. Então, eu tenho colegas de trabalho, eu vejo às vezes, né? Eu trabalho num grande colégio. Enquanto a gente está, né? Eu falo de mim porque eu me preocupo muito com os meus alunos, gosto muito de vê-los aprendendo, mas eu vejo gente sentado e explicando matéria sentada na mesa. Não se dá uma aula, né? Lendo um livro. Você dá uma aula explicando, né? Explicando aquele conhecimento para que o aluno aprenda. Então, é isso o trabalho, né? É querer o bem do outro, é fazer para que o outro cresça, para que o outro aprenda, para que o outro também, né, se sirva do teu propósito também para crescer. E é dessa forma, né, que a gente contribui para o avanço da humanidade. E é dessa forma que a gente atrai os bons espíritos também, porque quando a gente faz o bem para o outro, né, nós atraímos os benfeitores. Então, como ele diz no texto, né, ele fala que ele diz assim: pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado. Então, e a gente vai, né? É o trabalho, a evolução, né? Não se evolui sem nada fazer, né? A evolução vem desses aspectos, né? Da dedicação a algo para que aquilo te sublime, para que aquilo te faça melhor. Obrigado, Giovana. Júlia? Eu acho que sempre que vem esses problemas, essas dificuldades, por exemplo, que o César falou, né, da inteligência artificial e outras pessoas também, são sempre momentos, assim, que a gente tem para reflexão também. Corona, né, que muitas empresas antes eram muito mais estritas com os trabalhadores, não, você tem que ir para a empresa, você tem que fazer isso. E aí as pessoas separaram com corona. Realmente precisa sempre, assim, tipo, só por causa que tem vontade de ver as pessoas no escritório, porque realmente precisa para trabalhar, né? Porque isso também ajuda, né? As famílias que, por exemplo, têm crianças em casa e que precisam, né, às vezes estar em casa para poder ter mais facilidade para cuidar da família. Mas esses são sempre momentos, assim, de dificuldade, né? Corona ou inteligência artificial que mostram, assim, como é que a gente está realmente, né, lidando com o ser humano, né? Você repensa várias coisas quando tem algo que afeta, né, o globo inteiro. Então, é exatamente isso, né, que o César falou de pensar, né, o que que é humano, o que que é realmente verdadeiro do sentimento. E você repara a diferença, né, dos textos que são criados, né, por inteligência artificial e por seres humanos, né? Que
você realmente vê o sentimento, a distinção, assim, das características pessoais de cada um, como elas escrevem, como elas lidam, então isso faz com que as pessoas também, mesmo sendo uma coisa ruim, começam a refletir mais, né, quem é que eu sou, né, porque se uma inteligência artificial pode me substituir, né, então quem que eu sou, né, então vai um pouco pro lado espiritual também, né, pensar o que que é um ser humano, né, o que voltar pro lado também, não só espiritual, mas também filosófico, talvez, né. Sim, Júlia, isso é fundamental, na verdade, né? E esse é o grande debate que nós vamos ter. Inclusive, gente desse meio fala, né, que o trabalho ele dá significado à nossa vida. Ele nos torna importantes, né? E essa importância pode se perder. Então, aí vem isso, realmente que você falou. Nós vamos ter que pensar o que é o ser humano, né? E é claro que nós vamos ter que mudar a nossa visão. É claro que se o paradigma que gerencia a vida humana hoje, que é materialista, não for alterado, nós vamos ter, né, problemas. Porque milhões de pessoas que o significado máximo da vida delas é o trabalho, né? A única coisa que dá sentido às suas vidas é ir para aquele trabalho, né? E de repente essas pessoas não vão ter mais isso. Então, o que é que nós vamos ter que rever, né? O ser humano, se eu vejo o ser humano como um ser que está destinado ao progresso, como um ser que veio a este mundo para aperfeiçoar suas capacidades sua inteligência, e sua moral, né? Eu posso, com os recursos da inteligência artificial, da computação, né, da tecnologia, eu posso redesenhar a educação do planeta para formar realmente seres humanos, para criar novas possibilidades de trabalho, de relação, de interação, explorar o desenvolvimento de competências, né? Quanta coisa a gente gostaria de fazer e não faz. E não são coisas extraordinárias. Eu gostaria de ter tempo para fazer jardinagem, para plantar uma horta. Não tenho, né? Eu queria para tocar piano. A Giovana vive falando, né, que gostaria de começar um cursinho de piano. Não dá tempo, né? Então, o que que é ser humano, né? Por que que nós precisamos de trabalhar tanto, ter tantas horas e quase que num sistema de escravidão, né? Eu lembro quando eu substituí um amigo que estava indo para o Brasil, que trabalhava aqui uma grande empresa de papel, e eu trabalhava 3 vezes por semana dando aula e o resto do tempo tinha livre. Então ele falou, você pega, né? Aí eu te indico. Tinha a função de técnico em química, né? E eu falei, bom, tudo bem, eu pego. E aí trabalhei 4, 5 meses naquela empresa. Eu falei, que é isso? Né? Assim, nunca odiei tanto um trabalho, porque não tinha nada assim, é tudo certinho, mas o certinho era assim, você chega às 7 horas, às 7h10 você tem que estar fazendo tal coisa, às 7h30 você tem que estar em tal lugar, às 7h45 você tem que estar fazendo isso, às 9h15 você tem que fazer, às 9h45 a gente para, você tem 10 minutos de pausa, e você fala, o que que é isso? Né? O meu tempo todo era regulamentado, controlado, né? Eu falei, Deus me livre, né? E eu tinha pessoas com quem eu trabalhava, né? 3 outros técnicos, e eu falei um dia para eles, vocês gostam disso, né? Um deles falou assim, eu adoro saber o que eu tenho que fazer, que o dia está planejado. Eu falei, que maravilha, né? Eu falei, meu Deus, que bom que tem alguém que gosta disso, porque se dependesse de eu gostar disso, essa empresa ia fechar, né? Então você vê que tem que ter gente para tudo nesse mundo, né? Mas isso para mim era completamente desumano, né? Desumano. Eu falei Já são os robôs não, trabalhando, né? robôs, vai ser melhor ter robô nesse caso, né? Porque é uma coisa que te desumaniza e tem gente que está tudo bem com isso. Então é claro que nós vamos ter que passar por essa discussão que a Júlia falou. Claro que nós vamos ter que rever tudo isso.
E é para ontem, porque já está chegando, né? Nós estamos vivendo uma situação de grandes mudanças. A humanidade é muito criativa. A humanidade é extremamente criativa, né? Nós vamos abrir novas fronteiras. Daqui a pouco, talvez nós estejamos, né, tendo ofertas de trabalho para ir trabalhar na Lua, em Marte, né, para trabalhar na exploração espacial, né, fazer mineração em luas de Saturno, Urano, né? Nós não sabemos onde o ser humano vai parar, né? O César está delirando. Não, não estou, não, né? Na Lua já está começando, né? Marte eles estão assim adiando, mas também não vai demorar. Então nós não sabemos onde vai parar o ser humano, mas de toda maneira nós precisamos mudar isso, né? Porque senão nós vamos sempre aumentar fronteiras, mas vamos sempre continuar sendo os mesmos, né? Então, em que momento as pessoas vão ter tempo para ler? Ninguém tem tempo para ler, mas não é ler, você precisaria estar num grupo de pessoas, né? Por que que as empresas não podem falar, olha, nós vamos fazer a tarde aí da leitura e, né, ou as escolas criarem, né? Alguém vai apresentar um capítulo por vez e que todo mundo, né? Nós precisamos arrumar espaço para sermos humanos, né? Então, Desenvolvimento humano. pessoal, desenvolvimento pessoal, enriquecer o ser humano, porque o que adianta, né, nós Acho que termos... nos mundos mais evoluídos já deve ser assim, né? Exato. Porque não tem como a gente se desenvolver, né? Pessoal. O desenvolvimento pessoal passa por essas atividades, né? Fora desse trabalho de todo dia, que é. A gente tem trabalhos que te permitem, né? Fazer esse trabalho humano, né? Um médico, por exemplo, mas tem médicos que estão fazendo o trabalho para. É como se fosse uma máquina de contar dinheiro, né? Quantos a gente ouve falar como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Que dedicou a vida, a profissão ao atendimento ao socorro dos pobres. Então é muito difícil, né? Agora, mas isso vem da consciência, né? De que nós estamos nesse mundo para o desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual passa, né, por essa visão nova, né, que é o ser humano em crescimento. E o ser humano, para crescer, precisa, né, de espaço para esse crescimento. Precisa de atividades que te levam a esse crescimento. Agora, o mundo precisa dessa transformação porque é tudo muito exigente. Não sei vocês, a gente passa a semana assim, ó. Nós não temos tempo para nada. Quando você vê, é a Essa semana que começa, já é sexta-feira, e eu não sei se é porque a gente tem bastante coisa, nossos dias são muito ocupados com as nossas atividades, né? Fora o trabalho, o nosso trabalho profissional, que nos ocupa o dia todo, mas a gente chega em casa, a gente tem várias atividades, né? Na semana inteira nós temos atividades, né? Então, a semana passa muito rápido, mas e a gente tem a sensação de que não consegue fazer tudo o que precisa, e tudo o que quer, o que gostaria. Porque faltou tempo, faltou energia, porque a gente tem que cuidar do corpo também, tem que cuidar da alimentação, tem muita coisa para tomar conta, né? Então, é bem complicado, tá uma vida muito puxada, e a gente, né, nesse todo, a gente tem que crescer, né? Nesse todo, a gente tem que buscar uma forma, né, de ser útil, de fazer o bem, de ajudar, né, de ser bom. Então, por isso que o trabalho é em si uma oportunidade, né, de ser bom, porque a gente passa quantas horas da nossa vida no trabalho, né? Nós passamos 8 horas, mais ou menos, por dia no trabalho. Então, essas horas precisam ser de alguma forma, né, aproveitadas nesse sentido de crescimento. é isso. Nós vamos passar, né, por grandes revoluções. Assistam o Fahrenheit 459, não lembro mais. Vocês vão ver uma sociedade, não o novo, né? O novo é chato.
o primeiro, mais antigo. Vocês vão ver uma sociedade que as mulheres, tudo tem, né? Feito, tem inteligência artificial, o mundo, você tem tempo, mas assim, as pessoas assistem televisão, ficam batendo Vão para papo, vão academia. para academia, e quando você não está infeliz, tem uma pílulazinha que é a pílulazinha da felicidade, né? E que te coloca de bom humor, né? E no meio dessa sociedade tem algumas pessoas que começam a se dizer, mas o que é isso, né? E por que que eles mandam a gente queimar livros, né? Então, o filme é isso, né? Eles são bombeiros que não apagam fogo, mas queimam livros. E um dia esse bombeiro, né, que é o personagem principal, ele começa a ler os livros, né? E aí ele começa a entender por quê, né? Porque é uma sociedade completamente cega, né? Alienada, de seres humanos vazios, que não tem propósito, e é o que nós estamos vendo, né? Sobretudo em países como os países do norte do planeta. Eu via recentemente uma moça na Suíça, uma brasileira que está lá, ela falou, olha, as pessoas aqui têm tudo, o Estado dá tudo, mas está todo mundo bebendo, usando drogas, porque a vida deles é um vazio, né? Então, nós percebemos que o filme é Fahrenheit 759, se eu não me engano. Procura a mais antiga, né? A 751, é isso? Carolina? Falei, né? É Fahrenheit 751. Deve ser isso. Você vai achar, se você digita Fahrenheit 451. 451. 451. Eu Isso, procurei na perfeito. internet, Alan. Obrigado, Carolina. É isso mesmo. É porque é a temperatura na qual o livro queima, né? Ele vira realmente cinza, né? Não sobra nada. Então, nessa sociedade, esse grupo de pessoas que começa a salvar os livros, eles, inclusive, chega um ponto, né, que eles começam, cada um decora um livro, né, para poder preservar aquele livro, né, e guardar aquilo. Agora, é o que está acontecendo, né? Quando nós teremos tempo para ler Platão, Sócrates, né, que está falando da imortalidade da alma desde 350 antes de Jesus Cristo, né? Nunca vamos ter tempo, porque é sempre essa loucura, né? Então, nós somos desumanizados. Mas existe um outro lado disso, e finalizo aqui, porque o nosso tempo está acabando, que para uma boa parte da população do planeta ainda é necessário esse sistema, porque são pessoas que não descobriram o crescimento, que não descobriram a necessidade de evoluir, que querem sim trabalhar, comer, dormir, fazer sexo, assistir televisão, entendeu? Porque não chegaram ainda no grau de maturidade de entender que a vida não é só isso, né? Então, nós temos que ter cuidado, né? Agora, o que vai acontecer com essa gente toda, quando uma fábrica inteira, né, como tem algumas na China, que já estão funcionando até sem luz elétrica, né, tudo no escuro, porque são robôs, né, eles não precisam de luz elétrica, né? Então, e você aí bota, né, centenas de pessoas para a rua. O que vai acontecer com a nossa sociedade? Bom, nós vamos ter que discutir isso, porque aí vem o que a Júlia falou, né? Nós vamos ter que discutir o que é o significado de ser humano. E talvez aí haja espaço para a espiritualidade, né? Então, é isso. Não há. O mundo espiritual liberou, né? Ele liberou a nossa ciência quando ele viu que nós não aproveitávamos a espiritualidade. E ele fala, libera, porque eles vão fazer o que puder com a espiritualidade que tem, né? Então, nós temos armas potentíssimas hoje, né? E temos um ego de criança de 7 anos, né? Brigando com o brinquedo, brigando por causa de um brinquedo. E, infelizmente, é isso.
Então nós vamos ter que aprender. Mas que a gente pegue, né, isso que a Giovana falou, né, que toda oportunidade seja uma oportunidade para a gente fazer o bem, crescer, melhorar, né, contribuir. Nós vamos avançando, né? Aos pouquinhos nós chegamos lá. Ou mesmo que esse aos pouquinhos sejam 5.000 anos. Então Não vamos. seja tão pessimista. Não, é isso aí. Vamos terminar a reunião de forma animadora. 1.000 anos. Então vamos fazer a nossa prece, que o tempo acabou. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, abençoe-nos. Que a luz do vosso amor, que a claridade de vossa lucidez possam envolver-nos. Que nós possamos, Senhor, entender que o nosso caminho é o caminho do crescimento. Todas as situações são oportunidades de aprendizado. Todas as lutas e desafios são enigmas que precisamos resolver dentro e fora de nós. Que nós possamos, diante das lutas, enigmas, dificuldades, lembrarmos sempre do Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor e que a vossa luz possa nos guiar. Que nós possamos, Mestre, descobrir a alegria de sermos úteis. Que nós possamos descobrir a simplicidade de ajudar com um simples ato de uma oração. Pois há tantos irmãos sofrendo num leito de dor, nas prisões do sofrimento moral, espiritual. Há tanta dor, desorientação, ignorância. Que nós possamos, Mestre, ingressar nas fileiras dos trabalhadores da tua seara, pois o Senhor precisa de amigos, de aliados, de colaboradores. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muchas gracias, muy agradecida.